Olá, seja bem-vindo a mais um Fala Med. Hoje o Fala Med recebe uma convidada especial, a doutora Renata Mello. E a Renata, ela é médica ginecologista e obstetra, natural de Natal, com uma trajetória marcada por muita dedicação, estudo e escolhas cheias de propósito. Ela fez residência, mestrado, fellowship e inclusive em várias áreas, né, diferentes. Que legal, vai ter bastante para ajudar hoje no nosso bate-papo, no nosso encontro. Então seja bem-vindo, doutora Renata. Muito obrigado, viu, Renato, pela oportunidade da gente conhecer um pouco a sua história, conversar um pouco melhor. A gente estava conversando um pouquinho aqui, né? E hoje eu quero agradecer o seu tempo, sua dedicação à medicina, que eu vi um pouco do seu Instagram, família, marido, filhos. Você tem Sim, uma filha? uma Uma filha. filha. Legal, obrigado, viu? Seja bem-vinda. Obrigada a vocês pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história aqui para vocês e para todos que estão nos ouvindo. Vai ser um prazer conhecer. Eu já vi que tem bastante coisa para a gente conversar, que eu já gostei do que você faz. E para começar, Renata, eu queria entender um pouco a sua história. Como que você foi parar na medicina? Você é a primeira médica da família, tem outros médicos. O que aconteceu que você quis fazer medicina? Conta pra Eu gente. venho de uma família que não tem médicos. Eu fui a primeira médica da minha família. E desde criança eu falei, eu vou ser médica. Eu quero ser médica. Então eu brincava de médico desde a infância, eu fazia das minhas bonecas as minhas pacientes. E assim, mais ou menos ali por volta dos meus 12 anos, é engraçado isso que você falava, eu vou ser médica ginecologista, eu vou cuidar de mulheres. Desde os Então, 12. desde os meus 12 anos. E foi algo que eu ingressei na faculdade e falava, eu vou ser médica ginecologista, eu vou cuidar de mulheres. E quando eu comecei a ter, né, o contato de fato com a matéria de ginecologia e obstetrícia, eu tive certeza. É isso mesmo que eu quero fazer. Sabe o que eu acho interessante? Que quase todos os médicos que chegam aqui, é meio que unânime, assim. A maior parte deles falam que, não sei porquê, mas desde criança eu tenho vontade de ser médico. Mas é exatamente isso. Eu sempre tive isso muito bem definido. E aí hoje a minha família fala, nossa, ela falava desde pequena que ia ser médica ginecologista. E depois de você não teve mais nenhum médico também. Não, aí hoje já tem outros médicos, né? O outro médico que veio depois de mim foi a minha irmã. Ah, legal. E aí, para ela, todo mundo quando pergunta, né, quem que foi a sua maior inspiração? Ela fala, eu nunca pensei em ser médico, diferente da minha irmã, mas eu fui para ela a inspiração aí Que na legal. medicina. E além da gineco-obstetrícia, você também fez nutrologia. Isso, fiz nutrologia feminina também lá no Hospital Albert Einstein. Conta pra gente por que você quis unificar essas especialidades. Então, como eu falei, eu amo cuidar de mulheres, né? E a ginecologista para mulher é a médica que ela escolheu, é a médica dela, né? Eu falo que nós somos o clínico geral da mulher também. E hoje em dia tem muitas questões, né, como obesidade, o diabetes, a pressão alta, todas essas doenças metabólicas, né, elas têm influência também na consulta ginecológica, né? E isso é tudo muito interligado. E aí, o que que acontecia? A mulher chegava para mim, fazia lá, você vai ter que colher Papa Nicolau, fazer mamografia, né? Toda uma rotina ginecológica. E a gente pedia aqueles exames. Ela voltava, ela tem um triglicérides alterado, ela tem um pouco de obesidade, ela tinha. E aí eu falava para ela, seus exames ginecológicos estão normais, mas você precisa mudar o estilo de vida, uma dieta, atividade física, perder peso. Às vezes aquilo impactava também no ciclo ovariano daquela mulher. E aí eu percebia que ela voltava um ano depois para novos exames ginecológicos e todas aquelas recomendações que eu dei passaram. Porque é como se ela tivesse que procurar um novo médico, uma outra pessoa para resolver aquilo. E eu falei assim, eu quero ajudar, eu quero melhorar, eu quero que ela saia daqui, porque eu falo muito, o médico resolver aquilo que o paciente foi no seu consultório, aquilo não é uma vantagem, é uma obrigação. Né? Agora, você resolveu o que ele nem sabia que precisava, aí sim. Falo que aí é onde vem o cuidado integral. Então, assim, ela conseguiu ficar em dia com a rotina dela, ela fez todas as prevenções dos cânceres, câncer de mama, câncer de colo de útero, e ela perdeu peso,
Aí ela ficou feliz, né? Eu falo, qual que é a mulher que não gosta disso daí? Então eu falei, eu preciso agregar alguma coisa na minha consulta. E foi aí que eu falei, eu quero fazer a nutrologia feminina. Não para deixar de ser ginecologista, mas para atender ela de uma maneira integral. Legal, bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é essa prática toda, essa experiência que você foi adquirindo? Você falou que se formou em final de 2020, né? 2021, 21, como ginecologista. Como ginecologista. O que essa prática toda, ela já te ensinou que você não aprendeu na faculdade? A faculdade é o mundo da teoria, né? Na verdade, quando o paciente ele é único. Né? No livro é tudo muito bonito, mas cada um chega com uma demanda que nem sempre está no livro. E não tem como, o que vale para um não é exatamente o que vai valer para o outro. E isso daí, a partir do momento que você entende isso, né, eu falo que hoje em dia é muito bonito falar, eu sou um médico humano. Tá, mas o que é um médico humano? Né? Então eu falo assim, o médico humano é você enxergar o paciente que está na sua frente, não um paciente, o paciente. Entendi. Então isso foi o que mais, assim, entre o que é a prática e o que é a teoria, foi o que mais me chocou aí já no mercado de trabalho. Você falou que seu marido é médico também, né? Sim. É uro, né? Urologista. E vocês atendem juntos? Como é a rotina da família médica? Então, eu e meu marido, a gente atende no mesmo consultório. No mesmo? No mesmo consultório. É um consultório que você vai olhar de um lado tem um útero, do outro tem um rim. Entendi. Né? E as duas especialidades, elas têm procedimento, né, clínico e cirúrgico. Então, quando um está no consultório, o outro está fazendo outra atividade, na grande maioria das vezes cirúrgica, né? E a gente se complementa, eu falo que em casa, óbvio, como família, e no trabalho, porque daí muitas vezes a mulher vem, mas aí eu falo, tá, e o seu marido vai ao médico? Não, meu marido não vai ao médico. Falo, então ele vai precisar ir. E eu tenho uma indicação para o seu marido, né? E o mesmo acontece com ele, né? Muitas vezes o homem procura e ele fala, tá, e a sua esposa? Ah, minha esposa, não sei. Fala, não sei, então ela também precisa passar no médico. É muito legal essa troca. Então vocês se complementam. E é de fato um complemento mesmo, né? Porque são áreas que se completam e que dá para fazer até um plano de negócio juntos ali, né? Familiar, sim. Inclusive. Você falou que hoje você não atende plantão, não atende convênios, né? Não. Nem plantão, nada disso. Não, eu até faço plantão, bem pouco já. Eu faço porque eu gosto, é difícil desapegar, mas o convênio eu não atendo no meu consultório. E como você está num desafio adicional, né? Você falou que você não é daqui, começou o consultório aqui há 2 anos, né? Isso. Como que foi esse começo? Você fazer o seu nome, você ser reconhecida, a captação de pacientes. Ah, tudo bem que seu marido já era médico. Ele é daqui? Meu marido é daqui. É daqui. E talvez tenha auxiliado isso. Mas assim, como que foi essa experiência para você? Foi uma experiência bem difícil, né? É duro você chegar numa cidade nova. Quando você vem, eu brinco que o sotaque diferente é só o superficial que as pessoas veem, né? Mas você vem de uma cultura diferente, de um mundo diferente, né? Eu sou nordestina. E aí, você se enraizar numa cidade que eu sou de Natal. Natal é uma capital, né? Então, ali os conceitos funcionam de uma maneira diferente do que o interior, né? Então, eu falo que na cidade do interior tem muito isso. É fulano, filho de cicrano, que, né? Então, todo mundo sabe quem é todo mundo. Você chegar totalmente desconhecida, abrir um consultório e decidir não atender convênio. Porque, de certa forma, o convênio, ele te ajuda a fazer ali uma cartela. Porque a pessoa não está procurando você, ela procura o convênio. E ela chega até você. É uma maneira de captação. Na hora que você decide não fazer isso, é bem mais difícil. É bem mais difícil. Sendo que, com o tempo, foi me mostrando que o que mais funciona é o que eu falo ali, o mais antigo, o boca a boca. Por mais que a gente esteja hoje no mundo digital, de marketing, de tudo, né? Óbvio que isso ajudou, pelo menos, a minha imagem a circular, né? E embora o meu marido também seja daqui e abra ali algumas portas, mas o que funciona é o boca a boca. É o bom trabalho. É o bom trabalho.
Sabe que isso tem sido tema de discussão lá nos nossos grupos, em vários cenários, em vários momentos, né? Porque, de fato, o digital, ele propôs essa mudança, né, de você fazer uma captação ali, trazer novos clientes, mas eu tenho percebido o seguinte, já faz um tempo que a gente trabalha com essa parte online também, mas eu tenho percebido que cada vez mais o CAC está ficando mais alto, cada vez mais os leads estão mais frios, e cada vez mais está difícil de fazer uma conversão de um lead que vem ali pela internet para você converter ele de fato num negócio, né? E esse posicionamento de você fazer o boca a boca, que é o que você falou, é o básico bem feito, né? De você trabalhar a prospecção ativa, de você falar do que você faz, isso é uma coisa, uma construção de autoridade ali no Instagram. Mas a prospecção pessoal, ela é o que eu acho que vai se sobressair daqui para frente, sabe? Porque o que eu tenho visto, né? E essa é a minha visão, tá? A internet, ela tá ficando cada vez mais cara para fazer anúncios, para fazer divulgação, para fazer... Antigamente, você soltava alguma coisa e a galera fazia um arrasta para cima, que é o famoso, e fazia milhões ali, né? E era fácil, todo mundo estava ali dentro. Só que a Meta, o Facebook, o Instagram, principalmente, eles estão se reposicionando. E hoje existe um leilão para isso, né? E quando você tem um lead específico, cada vez fica mais difícil de você adquirir esse lead, porque tem muita gente pagando. E aí, as grandes empresas que antes faziam propagandas na Globo, que antigamente ninguém fazia propaganda em Globo, só as grandes, né? Porque era muito caro. Está acontecendo exatamente esse movimento. Essas grandes, elas também estão fazendo muita propaganda nas mídias sociais e está encarecendo o CAC cada vez mais. Ou seja, quem não souber fazer esse trabalho de prospecção ativa, de boca a boca, de ter um bom resultado, de incentivar essas pessoas, realmente vai passar apertado, viu? Ainda mais essa nova geração que está começando agora, porque na cabeça deles tudo é digital. A medicina vem passando por isso também, né? Assim, hoje em dia, acho que na época que eu formei médica, era inadmissível você não fazer uma residência, era quase que um caminho, né? E todo mundo, obrigatório, todo mundo queria fazer a residência, porque você queria né? A faculdade, ela vai lá, ela te preparou, a residência te lapidou, e você ia caindo no mercado de trabalho cada vez mais bem preparado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você formou e você já tem, né? Você quer fazer um Instagram atrativo, você vai pelos caminhos cada vez mais curtos e fáceis. Então, assim, a residência não é um caminho nem curto e nem fácil. Então, faz uma especialização aqui, faz um curso ali, monta um cenário, muitas vezes até mentiroso ali, né? Do marketing. Mas isso até gerou muito medo em alguns médicos, né? E engraçado que quando eu mudei, eu falava assim pro meu marido, gente, mas o meu consultório hoje não tem ninguém. Ele falou, mas amanhã vai ter. Você precisa só de um para começar. E um vai virando 2. E 2 vira 4. E aí, e foi exatamente assim que funcionou para mim, né? E eu dizia para ele, mas o que eu preciso fazer? Eu vou fazer marketing, eu preciso fazer isso. Ele falou, você só precisa fazer o que você sabe fazer. Você não precisa fazer mais nada. Então, por um momento eu fiquei bem segura e ele sempre me deu você só precisa fazer o que você sabe fazer e o que você faz bem, você estudou para isso, né? Então, hoje eu falo assim, né, o que é velho, antigo, boca a boca, eu falo o estudo, a preparação, né? No final das contas o que sobressai é isso. Com certeza. Eu concordo que o médico ele tem que ter uma preparação técnica muito grande para fazer o que ele faz e ele é muito bem preparado na faculdade para isso. É o que você falou, na faculdade você vê os livros ali, é tudo lindo, maravilhoso, né? Mas na hora da prática, isso nem sempre é tão... As flores não são tão cheirosas assim, digamos.
E aí, Renata, o que eu tenho falado para alguns médicos, e esse trabalho de boca a boca, ele tem duas formas de ser feito. Sabia disso? Você aceita uma sugestão? Aceita. Existe a sugestão do boca a boca ativo e do boca a boca passivo. Já parou para pensar nisso? Não. Porque o que é o boca a boca passivo? É aquele que você atendeu e fez o seu melhor trabalho, você deu atenção, você cuidou de fato daquela pessoa, da necessidade dela, abraçou ali a necessidade dela e cuidou dela e ela saiu dali. E as pessoas fazem isso, né? Você vai num restaurante que você gosta, você faz o quê? Pô, fui lá naquele lugar, cara, é muito legal, ó, fui muito bem atendida. Sim. Não é assim que funciona? Sim. Essa é a indicação, é o boca a boca passivo. Você não faz nada, ele acontece. Só que deixa eu te contar um segredo. Somente 30% dos seus pacientes fazem isso. Os outros 70% não fazem. Ou seja, se você talvez fizesse só uma pergunta, eu não sei se você vai ter essa coragem de fazer isso, aí é uma outra história, né? Mas se você fizesse só uma pergunta para o seu paciente, você conseguiria aumentar em talvez 70% o número de indicações que você tem. Sabe qual é essa pergunta? Não. Quem você conhece que tem o mesmo problema que você tem? E aí você pega um nome e telefone. Não sei se faz sentido isso para você. Sim. Mas essa também é uma forma de prospecção. Veja, não é isso que você faz no Instagram? Você está ali no Instagram falando sobre você para a pessoa te dar o quê? Nome e telefone, não é isso? Isso. E por que às vezes a pessoa está ali na sua frente, ela te conhece, gosta do seu trabalho e a gente não pergunta? Faz todo sentido. Tá vendo? Tá sempre tem uma área e o médico ele não é preparado para isso, né? E não custa nada. Sabia que as pessoas geralmente têm prazer em dar essas indicações? Não. Poxa, é verdade. Ó, eu tenho a minha prima, eu tenho minha mãe, eu tenho minha tia que eu já vi reclamar disso e ela fala que ela procura há anos alguém e não é isso que o pessoal quando eles começam a falar. Se falando isso, a gente percebe que talvez eu já até passado por isso, né? Porque é comum, às vezes, empresas se contratam, falam, você vai ganhar um negócio grátis se você indicar 3 pessoas. Esse é o nível 2 da indicação ativa. Por quê? Porque você tem um programa de indicação, daí você pode converter essa indicação em algo para essa pessoa que está indicando. Mas é genuíno. Assim, é algo que você gostaria de dar. Por exemplo, não sei se você faz ali com a nutrologia a parte de injetáveis, soro, não sei se você é dessa linha. Mas o que você poderia fazer para reverter para ele se essa indicação funcionasse? Porque isso incentiva, né? Sim. Eles a recomendarem. E é uma coisa tão simples, né? Porque a gente, de fato, tem prazer em indicar. Sabe uma outra coisa que eu incentivo alguns médicos a fazer que dá muito certo? Tem um médico lá que ele começou o consultório ano passado. Ele fazia, em média, uns 40 mil por mês. Ele é geriatra. E ele tem uma clínica de vacinas também. Ele faz meio que uma estrutura ali da clínica junto com a geriatria, né? E aí eu falei para ele fazer as ligações para os pacientes. Ele falou, mas como, Felipe? E a minha secretária vai fazer o quê? Eu falei assim, dispensa ela, cara. E aí, quando eu falei isso para ele, ele falou assim, ele ficou... como que você reagiria se eu falasse para você? Começa a ligar você para os seus pacientes. Para perguntar como que eles estão. Faz tempo que você não veio aqui, o que está acontecendo? O que você acha que eles fariam? Não, para um paciente seria excelente, né? Porque isso mostra uma proximidade, né, incrível entre o paciente e o médico. Mas eu vou falar que na vida do médico é difícil você encaixar esse tempo para fazer isso, né? Impossível, não é? Mas na verdade, assim, vamos lá, na realidade dele, ele estava começando o consultório, ele precisava ter mais pessoas ali, concorda? Sim. E ele já era reconhecido no hospital, ele tinha pacientes que ele tinha atendido, tinha pessoas que perguntavam para ele se ele não atendia particular e ele não tinha ainda consultório. Mas aí ele começou. E aí ele começou e
começou a ter esse movimento, ele começou um dia e foi aumentando. Então eu falei para ele, para você aumentar esse número, você potencializar, não espera a sua secretária ficar fazendo isso, porque essa não é a função dela, ela não foi preparada para isso. Essa proximidade, você quer atender particular, cara, você tem que você ter a proximidade com o seu paciente, com o seu cliente. Porque eu digo que quando você atende particular, você não tem um paciente, você tem um cliente. Sim. Eu penso isso. Na verdade, todo mundo é cliente, Todo né? mundo é cliente. Mas quando você faz esse contato, Renata, a secretária dele estava tentando ligar, e as pessoas nem atendiam. Deixa eu te falar, ele pegou um feriado, um dia de manhã, foi pro consultório, ele fez 20 ligações. Sabe quantas consultas particulares ele agendou? 16. Já pensou? Eu falei para ele, fiz as contas, eu falei, cara, isso daqui é quase uma semana de plantão. Sim. Só as consultas que você agendou. E um detalhe, 2 horas de trabalho. Eu falei, vale a pena ou não vale? Ele, não, já entendi. Ele potencializou isso. Agora, sabe o que ele faz de vez em quando? Ele faz um vídeo. Ô, fulano, tudo bem? Eu tô vendo que você não tá vindo mais aqui, tá tudo bem aí, seus familiares, porque ele mora numa cidade pequena. Tá tudo bem? Ele começa a falar o nome das pessoas. E ser intencional nisso acaba trazendo muito resultado. Ele começou o consultório, ele fazia... Depois que ele encaixou mais dias, ele fazia ali 40 mil por mês. No final do ano, ele fechou fazendo 150, 180. Então, o resultado acaba sendo muito eficiente quando você faz um trabalho de proximidade. Porque a mídia social, ela aparentemente nos aproxima, né? Por exemplo, antes de vir para cá, eu fui ver quem que era a Renata. Eu vi que você é casada, que você tem uma filha, eu vi que você se formou em Natal. Mas, beleza, eu tô vendo, mas e aí? A gente não se conhece, né? Sim. Não se conhecia até agora. Mas quando você tem essa proximidade e consegue entregar valor, que é isso que eu acho que você falou, é você entregar algo que você foi preparada para fazer, que as pessoas estão buscando, mas eu concordo com você que tecnicamente o médico ele tem que fazer uma residência, ele tem que fazer outras coisas, mas eu também sou da opinião que ele já foi preparado para fazer a medicina. Por exemplo, você saiu da faculdade e foi direto para a residência? Direto para a residência. Direto para a residência. Mas talvez na sua residência você fez algum plantão ou não? Fiz. No começo? No começo da residência. Beleza. Você chegou lá no seu plantão, na primeira semana de residência, não tinha aprendido nada ainda, mas você estava no plantão e chegou uma mulher para fazer um parto. Você não estava preparado para fazer? Sim. Talvez não com a competência que você tem hoje. Sim. Mas você já era médica. Concorda? Concordo. Então, eu entendo que o médico ele precisa entender que a habilidade técnica ela é importante, mas ela tem um teto. Não adianta você ter 300 diplomas técnicos se você não desenvolver algumas habilidades que o pessoal gosta de chamar de soft skills, que são as habilidades comportamentais, como comunicação, vendas, outras coisas. Entende? Faz sentido isso? Faz totalmente sentido, né? Assim, quando a gente decide, pelo menos eu, né, decidi não trabalhar com plano de saúde, porque eu não queria, primeiro, limitação de tempo. Foi a primeira coisa. E essa é uma escolha difícil, né? Essa é uma escolha super difícil, principalmente quando você está começando. E numa cidade nova. Numa cidade nova. Falei assim, não quero limitação com de... sotaque... Não, isso aí eu acho que atrai mais as pessoas. Por quê? Porque eu quero atender ela o tempo que eu precisar para ela. E quando eu entendi isso, assim, eu não tenho um tempo. Minha consulta dura tanto tempo. Óbvio, tem ali uma organização, né, que a secretária faz, mas tem mulheres que me demandam 1 hora de consulta. Tem outras que me demandam 1h30. Tem mulheres que em 25 minutos a consulta dela. Tá então, eu aprendi que pra gente fazer um negócio bem feito, é isso, né? É individualizar. E, claro, para você fazer isso, você precisa estar próximo do seu paciente. Por quê? Porque, às vezes, tem, sei lá, 3 lá fora esperando. Eu vejo ali a agenda, né, com um atraso. Mas eu sempre pensei, ela pode até achar ruim, eu também acharia, talvez, se estivesse esperando. Mas na hora que ela entrar, se ela tiver o tratamento dela, que ela julgar que for o tratamento que ela merece, e se isso
né? Se for 1 hora, em 40 minutos, em 20, em 25, em 1 hora e meia, né? Se eu suprir a demanda daquela mulher, ela esqueceu já que ela entrou chateada com um atraso. E ela vai embora feliz. Isso daí eu aprendi muito na prática. E eu sempre quis trabalhar assim, né? Então, isso me deixou até assim... Puta, e agora, nesse começo? Eu enfrento o que eu gostaria, a maneira que eu gostaria de trabalhar, ou eu me rendo ao início e vou ali para o plano de saúde e a gente acaba tendo que trabalhar mais rápido, né? E foi difícil, mas isso construiu, né, um consultório e uma carteira muito mais próxima. E, claro, a obstetrícia, né? A obstetrícia é uma área muito próxima do paciente. Você tem filhos? Ainda não. Então, mas com certeza, uma hora, se você quiser ter filhos, né? Aí, vamos lá. A escolha do obstetra. Quem vai trazer o seu filho para o mundo? Você quer aquela pessoa próxima de você. Você não quer assim, aconteceu algo, eu vou procurar ainda o médico do plantão e porque eu nem tenho o contato do meu obstetra. Não. Eu tive grávida há pouco tempo. Na hora que eu me coloquei nessa situação, eu ainda percebi, puta, isso faz toda a diferença. Eu sabia que eu tinha no meu obstetra, né, aquele respaldo. Não importa se era de manhã, de madrugada, tarde, E o pior noite. no seu caso é que você entende do assunto, Sim. né? E aí, eu acho que isso, na hora que eu escolhi trabalhar, eu sempre quis trabalhar com mulher e eu sou feliz nisso, né? Sendo que a mulher, ela tem várias fases, né? A primeira fase ali é a adolescência, né? Depois ela vem ali na fase um pouco, no início da fase adulta, e aí vem a primeira gravidez, digamos assim. E depois vem a menopausa. E eu comecei a trabalhar, eu ainda não tinha vivido algumas fases, e vivê-las também me ajudou para isso, né? Porque na hora que eu tive do outro lado, eu falo, puta, eu tenho que prestar atenção mais nisso. Eu tenho um caso clássico, eu estava fazendo uma cesárea, e eu conversando com outro obstetra, que estava fazendo aquela cesárea comigo, e passou, enfim, a paciente me procurou 40 dias pós-parto, que é o que ela... E ela falou assim, doutora, eu sei tudo que você conversou no dia da minha cesárea. Então, assim, para mim era um trabalho extremamente técnico e mecânico, mas para ela era o dia mais importante da vida dela. Tava nascendo o filho dela, ela esperou pelo aquele momento. E talvez eu estivesse conversando alguma coisa, sei lá, o que vai fazer hoje, ou alguma coisa que já passou, né? E aí, quando eu tava lá para ter a minha filha, tudo que os médicos conversavam, eu estava prestando atenção, porque eu queria saber se estava tendo alguma coisa, estava falando alguma coisa da minha cirurgia, entendeu? Então, assim, eu falei assim, eu tenho que prestar mais atenção no que eu converso com um outro colega que está comigo porque aquilo, para mim, é mais um nascimento, mas para ela é o nascimento. É verdade. Entendeu? Então, isso daí vai ensinando a gente. E se você for prestar atenção no fundo, essa questão da proximidade. Quanto mais próximo, é diferente se eu tô fazendo um parto e eu falo, olha, tá aqui, nasceu teu filho, fulano de tal, eu tô conversando com ela, eu tô dando atenção para ela, eu tô falando do nascimento do filho dela. Não uma conversa que não tem nada a ver, aleatória. Entendi. Então, isso, no final das contas, é a proximidade. É a proximidade. E aí eu entendo que existe um outro desafio. Que eu falei hoje lá no escritório. O que tem depois da montanha que a gente está atravessando? Outra montanha, né? Sim. Mas qual que é o outro desafio que eu vejo, Renata? E aí eu queria a sua visão sobre isso. Porque você viveu na pele essas questões, né? Então hoje você tem você começou um consultório do zero, no particular, começou construindo isso, essa reputação, essa autoridade, e hoje você tem ali um consultório. E aí você falou que às vezes as suas pacientes, as suas clientes, elas talvez se incomodem porque demora um pouco mais do horário marcado. Mas existe uma estrutura que você precisa ter para conseguir dar essa atenção. E eu entendo que isso vai cair justamente numa área de precificação. Porque talvez você tenha mais pacientes até do que você deveria já. Você já parou para pensar nisso? Já. Mas que talvez também, só talvez, você não esteja precificando corretamente. Já parei. Até porque, como eu falo, como eu tive filho há pouco tempo, eu voltei
numa agenda reduzida, né? E aí, quando eu voltei numa agenda reduzida, isso resolveu grande parte o problema de atrasos, né? Porque daí já eram menos pacientes, era aquela coisa, não podia fugir tanto do horário, porque eu amamento, então tinha ali um horário Uma bem, limitação. uma limitação de horário. E aí eu falei assim, eu preciso continuar assim. Então, eu Sua filha não... tá com quanto tempo? 8 meses. 8 meses. Nossa, tá recém-nascida. Que legal. Eu preciso continuar dessa maneira. Eu detesto atraso. Detesto. Não, nunca fui uma médica de atrasar tanto tempo, mas obviamente às vezes acontece, né? Mas isso, para mim, é uma coisa fundamental, né? Antigamente tinha isso, né? Eu vou pro médico e não posso mais marcar nada, porque era o comum você Nossa, levar um que grande ódio chá que de eu cadeira, né? Tipo, vou pro médico e aí o único compromisso do dia da pessoa era ir ao médico. Eu acho isso desrespeitoso e deselegante, Sim. né? Assim como também, muitas vezes, a gente também fica esperando um paciente Também pode acontecer, concordo. que não aparece. E não avisou. E não avisou, certo? E aí, às vezes, você poderia estar resolvendo outra coisa, puxando outro paciente. Então, quando a gente lida com uma agenda, às vezes os pacientes também não entendem isso, né? Sim. Na hora que você deixa assim, eu vou botar um paciente a cada 1h30, né? Um mundo aí meio irreal. E aí, vamos supor que 2 pacientes faltem. Você ficou 3 horas sem fazer nada. Entendeu? Então, assim, isso também impacta muitas vezes em agendas, né, de consultório. Sabe qual que é a minha sugestão para os meus médicos que eu acompanho? De 15% a 20% da sua agenda tem que ser para novos pacientes. Só isso. 15%, 20% da sua agenda de atendimentos, ela tem que ser para novos pacientes, porque você tem que reciclar sua carteira de pessoas, ou novos, ou retornos de antigos, que são novas consultas, né? Mas eu sempre recomendo criar programas um pouco mais longos de acompanhamento. Ou seja, o nosso real trabalho, e para ter essa proximidade, você não consegue ter ela talvez só numa consulta. Ou você talvez não consegue passar nessa única consulta toda a sua proposta de valor para essa paciente e resolver a vida dela em 40 minutos a 1h, 1h30, 2 horas que seja. Então, por que não fazer um plano de acompanhamento um pouco mais longo? Na nutrologia isso é muito comum, né? As pessoas fazerem esses planos aí de acompanhamento, mas eu penso que não o plano de acompanhamento no modus apenas para você vender esse protocolo, mas onde esse paciente ele vai estar, esse cliente vai estar com você por um tempo maior, para você de fato ter tempo hábil para entender como que o organismo dele vai reagir, como que ele vai se adaptar, se existem alternativas àquela estrutura que você está recomendando para ele. Sim. Enfim, vocês fazem isso lá, não? Eu faço. Todas as minhas pacientes, eu falo que eu até brincava que elas iam casar comigo. Eu falo aqui comigo vai ser igual a casamento, não pode desistir. Eu até mudei minha frase, falo agora é igual a filho, não pode desistir. Daí não dá mesmo, né? Não pode desistir, né? Porque eu sempre deixo, ela já sai sabendo, eu quero encontrar você daqui 3 meses, ou daqui 1, ou em 1 semana, cada uma dentro da sua demanda, né? E isso daí é até uma quebra de paradigma, porque tinha-se, né, isso antigamente de que ela precisava ir 1 vez ao ano ao ginecologista. Eu até brinco com ela, 1 vez ao ano no mínimo. Então, elas sabem, eu gosto de um acompanhamento mais próximo das minhas pacientes. Legal. Isso é importante, né, porque você consegue fazer uma estrutura de atendimento bem mais eficiente. E você que ainda se dedica à obstetrícia, que às vezes acaba que você tem que sair, né, e tal. Então, isso é muito valioso. Muito legal. O que você mais aprendeu, Renata, na sua jornada sobre dessas escolhas, né, que você fez, que não foram as mais fáceis,
você escolheu o caminho mais difícil, né? E eu gosto, tá, do caminho mais difícil, porque são os desafios que a gente tem que trazem o conforto que a gente quer ter, né? É o desconforto que nos traz o conforto que a gente quer. Ao passo que o conforto, aquela zona de conforto que o pessoal tanto busca, é o que produz um desconforto na vida, né? Então, essas escolhas conscientes, né? O que você mais aprendeu sobre construção de carreira, identidade, coragem? Porque você teve... Eu fui, desde sempre, uma pessoa muito destemida, né? E, às vezes, até um pouco desapegada. Desapegada no sentido de, assim, eu não tenho um apego de... Eu preciso voltar para minha cidade. E eu ouvia muito do meu avô dizer assim, lugar bom é onde você ganha dinheiro. Então, assim, você não tem que ter apego a outras coisas. Não que o dinheiro seja a coisa mais importante da nossa vida, mas isso me deixou, assim, um pouco destemida, de dizer assim, eu vou arriscar. Então, eu fui uma pessoa que precisou arriscar, né? E ao longo, se eu olhar para trás, ao longo da minha trajetória, eu agradeço por todas as vezes que eu precisei arriscar e que eu decidi arriscar. Quando eu terminei minha faculdade, ainda em Natal, que eu prestava prova de residência, eu tive a oportunidade de fazer residência em Natal. Então, já foi a primeira vez que eu tive que escolher arriscar, né? E, óbvio, para quem viveu ali, né, Porque você fez fora de lá. Eu fiz residência fora, eu fiz residência na Unesp. Então, eu saí de Natal para ir lá para Botucatu. Então, algo totalmente diferente. Então, depois que eu arrisquei a primeira vez, arriscar a segunda já ficou mais fácil. E aí, arriscar a terceira ficou mais fácil do que a primeira, do que mais fácil do que a segunda. Então, eu aprendi que muitas vezes, para você evoluir, você vai ter que arriscar. E pode ser que daqui a pouco eu tenha que arriscar de novo. E quando eu decidi ser mãe, foi outro risco, porque eu tinha 2 anos. Então, quando o negócio começou a engrenar, daí vem a maternidade. E a maternidade na vida profissional da mulher, ela dá ali uma parada, uma pausa, né, uma pausa. E isso para mim foi arriscar de novo, né? E aí retomar não é fácil depois da maternidade, é extremamente difícil. E aí eu senti até um pouco de ansiedade ali no meu retorno, mas mais uma vez eu falei, eu tenho que arriscar. E cada vez mais eu tenho resultados melhores. Então, eu perdi o medo de arriscar. Seu avô falou de maneira bem simples, o que eu falo também aqui, que ele falou, né, que lugar bom é onde você ganha dinheiro, né? Na verdade, eu concordo muito com o que você comentou, que o dinheiro ele não é a coisa mais importante da nossa vida, mas concordo também com a fala do seu avô, porque eu digo que o dinheiro ele não é a coisa mais importante, mas quando o fator financeiro ele está desajustado, ele afeta todas as outras áreas da nossa vida. Relacionamento conjugal, nosso social, a nossa parte emocional, a nossa parte física, a nossa parte profissional. Então, eu não dormi bem porque eu estou irritado, porque eu não estou pagando minhas contas direito, eu estou preocupado com alguma conta que vai vencer e eu não sei o que eu vou fazer. Eu não tenho um bom dia de trabalho, eu chego em casa, brigo com o marido, brigo com os filhos, entende? Ele acaba atrapalhando, por isso que lugar bom é onde você consegue fazer o dinheiro acontecer, né? E como que é a questão financeira de vocês hoje? Como que vocês lidam com o dinheiro? Você falou um pouco que seu marido que cuida de tudo, é fácil, né? É que ele é o adulto prêmio plus da minha casa. Quantos anos ele tem? 34 também. Adulto prêmio plus. Mas assim... Ele tem alma de idoso. Mas a gente sempre teve, né, em comum acordo isso, de que a gente quer aproveitar a nossa fase, né? Agora é hora de trabalhar. Agora o objetivo nosso é trabalhar para quê? Para a gente garantir um conforto, né? O médico, ele não tem planejamento financeiro, né? A gente vive tanto tempo dedicado à medicina, né? Eu falo, o caminho nosso é tão longo que se você conversar com muitos médicos, a parte financeira é algo que a gente vai aprendendo um pouco aqui, um pouco ali, e no final não sabe muito, né? E aí, se você vir, é comum você encontrar em consultórios de plantão, que eu falo que é atendimento de porta, seja a especialidade que for,
médicos mais velhos dando plantão. E isso sempre foi algo entre eu e meu marido, dizer assim, essa pessoa não fez um planejamento financeiro. Porque se ela tivesse tido... Então, ele fala muito para mim, assim, a gente tem que se planejar para chegar a uma hora e a gente fazer o que a gente gosta de fazer. Hoje, eu trabalho com várias áreas, você viu? Então, eu tenho um pouco de especialidade dentro da obstetrícia, um pouco de especialidade dentro da ginecologia, e aí eu fui lá, quis a nutrologia, e eu quero, no futuro, fazer só aquilo que me dá muito prazer. De tudo isso, o que eu gosto mais? E para isso a gente tem, né, toda uma gestão financeira, né, ali, a gente faz aquela parte de gestão de patrimônio, né, então a gente faz tudo isso para que no futuro a gente fale assim, né. E uma outra coisa que a gente gosta, né, é dizer assim, a gente precisa, né, logo mais pensar em investir em algo além da medicina, porque quer queira ou não, nós somos 2 autônomos, né, e o autônomo pode dar tudo certo, mas a gente pensa muito. E aí, se acontecer alguma coisa que a gente precise parar de trabalhar, para onde que nós vamos correr? Que legal, viu? Que bom que vocês se preocupam com essa questão financeira. De fato, eu concordo também que muitos médicos não têm, né? Aliás, saiu a demografia médica desse ano, o estudo, né? E continua, né, esse número alto de médicos que não cuidam dessas questões financeiras. E desde o ano passado, no estudo que me preocupou, falando que a quantidade de médicos que têm se suicidado por questões financeiras, porque não sabem mais o que fazer. A gente já falou isso aqui várias e várias vezes, mas tem uma sugestão que eu gostaria de te dar, se você aceitar também, nessa questão que você falou de investir em algo que não é a medicina, porque vocês são autônomos. Existem mecanismos que vocês podem se garantir, porque isso é uma fala de muitos médicos. Eu tenho que fazer tal coisa porque a medicina vai acabar. eu sei que você não acha que a medicina vai acabar, né? Mas é um fator muito preocupante esse. E eu entendo o porquê que vocês pensam isso, porque a gente cresce num ambiente que diz muito sobre isso. Mas uma coisa que eu falo no livro, a primeira frase do meu livro é que não tem nada que dá mais dinheiro para a gente do que o que a gente sabe fazer colocado em prática. Para você ter um outro negócio, você vai ter que dividir sua energia. É o que aconteceu com a sua maternidade. Sim. Você teve que dividir energia. Se vocês fizerem um outro negócio além da medicina, quanto tempo faz que você formou? Pouco tempo, 4 anos. Isso. Seu marido faz quanto tempo? Meu marido se formou em mais, acho que 6 anos como urologista, né? 6 anos. Vocês são os mesmos médicos de quando se formaram? Não. Vocês têm um nível de maturidade diferente. Essa curva de maturidade, é o preço que você tem que pagar para ser bem-sucedida. Qualquer negócio que vocês fizerem, vocês vão ter essa curva. Você vai ter talvez o tempo para se dedicar nesse outro negócio que você se dedica na medicina? Não. Então, por que vocês acham... Vocês, eu digo, a classe médica acha que vocês, abrindo outro negócio, vão conseguir suprir as finanças que vocês têm, fazendo que vocês são excelentes? Acho que é mais talvez por um desconhecimento, né? Ou por um medo mesmo de que ficar, né, concentrar todas as nossas energias em algo, porque assim, o que a gente vê, às vezes acontecer, né? Você não vai concordar comigo, talvez. Às vezes tem um médico, sei lá, o patriarca da família é médico, um médico bem-sucedido numa cidade, né, tal, e aí vem a família, né, a estrutura familiar, então vem os filhos, que muitas vezes não querem, não vão, né, não querem ser médicos. E às vezes também não criam estabilidade e aquela pessoa, aquela fonte fica sendo dele, da família, dos filhos, daqui a pouco, né, um pouco dos netos, de todo mundo. E eu falo que não que a medicina vai acabar, quem vai acabar é a gente. somos nós, entendeu? Sim. Então, assim, você vai envelhecer. E na hora que você envelhecer, você não vai ter a mesma energia de trabalho que você tem hoje. E aí você vai fazer exatamente o que você falou, trabalhar por prazer e não por necessidade. Sim. Mas essa estrutura você constrói desde agora. E a melhor eficiência para se fazer isso é exatamente o planejamento financeiro. Inclusive, Que é o que a gente faz.
o planejamento financeiro, quando ele é bem estruturado, e aí eu também não sou bom em ginecologia e obstetrícia. Também não sou bom em urologia. Porque cada um tem a sua área e tá tudo bem. Mas quando eu preciso de um bom urologista, eu faço o quê? Procuro um. E na questão financeira, existe um tabu, geralmente. E na classe médica, esse tabu é um pouco mais exagerado, porque o médico, ele é muito inteligente. Ele é um cientista, praticamente, né? E ele acredita que ele conseguiria fazer tudo bem feito. E geralmente não é muito bem assim, né? Então, na questão financeira, o que a gente ajuda os médicos ali no nosso trabalho são em 4 principais pilares. Inclusive, ter essa segurança, Renata, mesmo que você não esteja lá. Sabia disso? Sabia, não. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, eu falo que uma das coisas é que o médico, ele quer saber de tudo e entender de tudo, até do que ele não entende, né? Então, eu acho que a partir do momento que você, né, não terceiriza, né, mas que você procura ajuda, né, para isso daí, já é o primeiro passo. Sim. Né? Isso foi algo que eu e meu marido mudamos recentemente, assim, vamos lá, no final do ano passado, a gente falou assim, não, a partir de agora, mas quem deu esse despertar em nós foi o nascimento da nossa filha. Né? Porque daí a gente falou, opa, agora não é mais só eu e você, só eu, não você. Dá para se virar. Isso, é ela. Então, assim, já é uma geração. Eu não sei Sim. o que vai ser do futuro dela, né? Então, assim, ele falava assim, então a gente precisa garantir hoje que se ela precisar, vai estar tudo bem, né? Então, esse foi o start que a gente teve, né? Mas é isso mesmo, o médico, ele tem essa tendência de querer fazer tudo. Sim, mas você bem falou, né? Não é uma terceirização dessa responsabilidade, mas é você buscar uma ajuda. É a mesma coisa que você faz, que qualquer médico faz. Alguém vai lá, busca ajuda, você vai passar uma receita, talvez, um tratamento. E aí ele vai atrás e vai fazer o que precisa fazer. Ele tem que dormir bem, ele tem que tomar o medicamento, ele tem que alimentar-se bem, ele tem que fazer atividade física, ele tem uma série de coisas. Mas você não vai estar ali no dia a dia, e aí, você dormiu bem? Você foi na academia hoje? O sucesso do tratamento tem a parcela do paciente, né? Perfeito. Não é só exatamente. a receita. Na vida é basicamente assim. Legal, é muito legal conhecer essa história, né? E gostei de conhecer bastante a sua trajetória, de gostar de desafios, de riscos. Você falou uma coisa que eu acho legal, que é você sempre assumiu riscos e os riscos foram ficando mais fáceis. São as fases, né? A montanha que eu falei. Depois tem outra montanha, e assim sucessivamente. Só que a gente vai se preparando, né? Cada vez mais para esses novos desafios. E isso é muito valioso. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é sucesso para você? Sucesso? Nossa, fiquei reflexiva. Mas eu acho que o sucesso hoje é o que te faz feliz, né? Para mim, sucesso no trabalho é você trabalhar feliz. Sucesso na família é você ter uma família que te faz feliz. Sucesso, né, num relacionamento é um relacionamento que te faz feliz. Então, aonde você tá feliz, você tem sucesso. Boa, gostei. Muito boa. Foi muito boa a resposta. Eu concordo também, inclusive. Tem uma pergunta, Renata, que eu sempre faço para o pessoal que vem aqui, que é a seguinte. Você, quando entrou na faculdade de medicina, tinha uma visão sobre a medicina. Sim. Quando você saiu, essa visão era provavelmente outra. E quando você se deparou com o mercado de trabalho, essa visão foi completamente diferente. O que para você mudou da Renata que entrou na faculdade e da Renata de hoje? A Renata que entrou na faculdade, ela é uma Renata que escolheu uma medicina, digamos assim, porque por um dom, né? As pessoas falam, o médico tem um dom, né? E a Renata de hoje, a Renata já inserida no mercado de trabalho, fala que não basta ter só o dom. Você tem que ter o dom, mas você também tem que saber, né, conduzir o seu dom. E isso daí é muito claro para mim. Eu até
falo assim, porque qual que é o médico, né, que é referência para você? Falo, o médico referência para mim é aquele que já teve histórias parecidas com a minha, né? Aqueles que desbravaram, que conseguiram, que cresceram. E quando eu olho para trás, se você for ver assim, turma de medicina, quem foi o melhor médico da sua turma? Eu falo assim, melhor o quê? Né? Assim, o que é o melhor médico? O melhor médico em que área, né? Existem pessoas que eram excelentes alunos teóricos e que tiveram extrema dificuldade de inserção em mercado de trabalho. Tinham aqueles que não eram considerados os melhores alunos e que teve uma excelente inserção do mercado de trabalho. E se você perguntar para Renata, e o que você gostaria, né? O que você se inspira? Eu falo sempre no equilíbrio. Né? Talvez tenha uma frase que me marca de alguns professores da faculdade que diz assim, você não precisa ser o melhor em tudo, mas no que você não for, você tem que conhecer alguém que é. Você não vai resolver tudo. Mas assim, o que você não for, você precisa ter alguém que é. Para te conduzir, né? Para te conduzir. Então, a Renata, que está no mercado de trabalho, ela já entende isso. Eu falo assim, eu falo de ginecologia, eu sei até onde eu vou, e até aqui eu vou comigo. Mas chegou no meu limite, eu falo para o meu paciente, a partir daqui não é mais comigo, mas você vai procurar esse daqui, porque esse daqui vai resolver o seu problema. Entendeu? Então, isso, quando a gente entra na faculdade, a gente tem muita ilusão, né? Eu vou ser o médico e eu vou resolver tudo. Não é bem assim. E a gente acha que é só o dom, é só a técnica. E não é. Porque a medicina tem a técnica, claro, mas ela é muito mais além da vida real do que a técnica. É muito mais profundo, né? Muito mais profundo. Eu concordo. Muito bom, parabéns. Obrigado. Gente, e como que o pessoal que está ouvindo a gente pode te encontrar, se quiser te conhecer, como que eles podem te achar? O pessoal pode me achar até pelo meu Instagram. Tá bem posicionado o seu Instagram, eu dei uma olhada lá. Doutora Renata Mello Gineco, certo? Meu consultório fica aqui na cidade, no Parque do Povo. Lá no meu Instagram tem todos os meus contatos. Que lugar no Parque do Povo? É ao lado da Cardiovida, no Empresarial Plaza 11 de Maio. Legal, sim. Bacana. Como que é o seu Instagram? Doutora Renata Mello Gineco. Renata Mello Gineco. Tudo junto. Doutora Renata Mello.Gineco. Legal. Muito bem, obrigado a vocês também que ficaram com a gente até aqui. Foi um prazer bater esse papo com você, Renata. Obrigado mesmo. Vamos marcar agora um próximo com seu marido, depois a gente vai combinar de fazer um juntos, em família, vai ser legal. Programa aí, Alice, para fazer isso. E muito obrigado pela sua audiência até aqui. Se você não segue o nosso canal, não deixe de seguir a gente nas mídias sociais, no YouTube, no Spotify, no Instagram. E que a gente sempre está compartilhando muito conhecimento sobre medicina, áreas da vida ali relacionadas a médicos. Esse é o nosso principal objetivo aqui, tá bom? Um prazer ter vocês mais uma vez e tchau!